Convido você a abrir comigo lá no capítulo 2. Com a permissão de Deus, nós veremos hoje o verso 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra que foi lida, e pedimos que, uma vez mais, o Senhor fale conosco. Estamos cultuando ao Senhor, e nesse tempo onde continuaremos cultuando a Ti, com os nossos corações e ouvidos abertos e atentos para ouvir a Tua palavra mais uma vez, para sermos confrontados e confortados pelo Senhor, pela Tua palavra, para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração. Fale conosco. Mais uma vez, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente não é novidade para ninguém aqui que a gente vive num mundo que constantemente, dia após dia, de alguma maneira, seja por situações, sejam pessoas, há sempre uma tentativa para que o nosso coração ele seja roubado e inclinado para algo. Sempre. Dia após dia. Tudo hoje em dia me parece que é projetado para despertar no meu e no seu coração desejos intensos, não é? A cobiça, vaidade. Se a gente para pensar nas propagandas hoje em dia, se a gente para pensar nas redes sociais, não é? Na cultura ao nosso redor, tudo está ensinando a gente para que a gente seja alimentado e retroalimentado por algo que nunca nos satisfaz. A gente sempre tem que buscar mais e conseguir mais e ter mais. E nesse montão de coisas, onde que está o nosso coração? Status, prazer, conquista, aparência, são coisas que hoje em dia estão muito em alta. Você tem que ter um bom status, né? Você no seu trabalho, dependendo da área que você atua, a sua aparência, ela conta muito. E claro que a gente sempre tem que se vestir com ordem e decência, mas por vezes isso é levado a um patamar muito alto. A conquista, você tem que conquistar, você tem que escalar no seu trabalho, na sua vida, na sua família, e você tem que ir e almejar e sonhar, porque se um dia você parar de sonhar, um dia você parar de conquistar, e o mundo vem bombardeando a gente com coisas que não nos saciam, que não nos preenchem. E é nessa realidade, é nesse contexto que é muito atual para a gente, mas não é de agora. Já vinha lá desde a época de Jesus, e antes ainda. Mas é nesse contexto que João ele vai nos alertar, no verso 15, como vimos: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Veja que o problema não está em amar. João aqui não condena o amor, de forma nenhuma. Mas o problema está em amar demais as coisas erradas. A questão central que eu quero ver com você hoje é: onde está o seu coração? Quem é que governa o seu coração? O que é que você ama? O que é que te preenche? É isso que eu quero ver e pensar com você nessa manhã. Mas eu queria ainda mais uma pergunta para você pensar. Se você pudesse escolher algo para ter, algo para ganhar, ou algo para você poder fazer todos os dias da sua vida, o que você escolheria? Você já pensou nisso? Se você pudesse escolher algo para ter, algo para fazer, algo para ganhar, que você pudesse fazer deliberadamente todos os dias da sua vida, até a sua morte, o que você escolheria? Já parou para pensar nisso? Um cartão de crédito Black, ilimitado, para você não ter problemas, para poder gastar.
na certeza de que você conseguiria pagar esse cartão no fim do mês. Talvez você poder comer o que você quisesse e só engordar quando você quisesse também. Hoje eu quero ganhar, esse mês eu quero um pouquinho de peso, esse mês eu quero perder um pouquinho de peso. O que você escolheria? Já parou para pensar nisso? Porque o que João vai mostrar aqui para mim e para você, nesses 4 versos, nesses 3 versos que a gente leu, é que o amor pelo mundo, ele parece ser muito bom. Ter um cartão Black que você pode pagar todo fim do mês é algo tentador, que brilha os nossos olhos. Você poder comer o que você quiser e engordar só quando você quiser é algo tentador. Parece ser muito bom. Mas o que João está querendo mostrar aqui para mim e para você é que isso parece muito bom mesmo. Mas no fim das contas é um amor destrutivo, que nos corrói por dentro, que é enganoso, que é incompatível, não dá liga. Ele se repele quando comparado com o amor de Deus. Em um tempo que a gente vive onde parece que os corações dos cristãos, nós aqui, anda tão dividido entre o altar de Deus e o palco desse mundão. Esse texto é um chamado para a gente parar um pouquinho, respirar, olhar para as nossas vidas e concentrar o nosso amor naquele que permanece, o próprio Deus. Por isso eu quero ver com você alguns pontos olhando para esses versos aqui, onde nós vamos passar. Mas o primeiro é que o amor do mundo ele é idólatra e ele é incompatível com o amor de Deus. Repetindo para você, o amor do mundo ele é um amor idólatra e ele é incompatível com o amor de Deus. Olhe de novo comigo o verso 15. Diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, tem uma palavra que ela se repete 3 vezes no verso 15, que é a palavra mundo. E é importante a gente falar sobre isso, porque o apóstolo João, principalmente, ele vai usar o mundo com diversos significados. Por exemplo, eu posso dizer, todo mundo foi na Betel hoje. Quem é todo mundo que foi na Betel hoje? São todas as pessoas do mundo? Obviamente que não. Mas são todas as pessoas que frequentam a Betel, todas elas foram. Agora eu posso dizer que o mundo jaz no maligno. São todas as pessoas que frequentam a Betel que jaz no maligno? Não. É o mundo. Mas não é o mundo geográfico, o planeta. São as pessoas que estão no mundo. Então veja que João ele tem alguns exemplos e alguns significados para o mundo e é importante a gente passar por eles. Primeiro, João ele usa o mundo como a criação de Deus. Ele vai dizer lá em João capítulo 1, verso 10, no Evangelho, né? Lá no capítulo 17, sendo o universo criado por Deus, né? O planeta Terra, né? Da ordem física do mundo. Então o mundo foi feito por intermédio de Jesus, quando João vai falar isso. Então é o mundo, o planeta, né? E veja, outro significado que João pode dar, o mundo como humanidade em geral, não o mundo planeta, mas todas as pessoas existentes no mundo inteiro. Então, não o mundo planeta, mas as pessoas, todas elas, que habitam no mundo. Ele vai falar lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo, não o mundo planeta, mas as pessoas que estão no mundo. Um significado diferente. Outro significado que João usa, o mundo como um sistema de valores, contrários a Deus. Ele vai falar isso lá em João capítulo 15, capítulo 17, e é aqui em 1 João capítulo 2 também, no verso 15, como um sistema de valores contrários a Deus. Porque aqui o mundo não necessariamente João está se referindo às pessoas. João aqui não condena que a gente ame as pessoas do mundo. Não ameis o mundo. Aqui não é o planeta, não são todas as pessoas que compõem esse planeta. Mas quando João diz não ameis o mundo, é um sistema, é aquilo que o mundo oferece, que é contrário àquilo que Deus aprova. E quando a gente pensa nisso, é só a gente pensar quando João vai falar também, ele vai dizer lá no Evangelho que o mundo vos odeia. O planeta odeia você? Todas as pessoas do mundo odeiam você? Não. Mas quando a gente pega esse sistema de valores que são impostos a nós, que são contrários
aos valores ideais do Senhor, é essa a ideia: o mundo vos odeia, porque não há compatibilidade entre o amor do mundo e o amor de Deus. E aí, ao tratar isso, o que João deixa claro para nós aqui é que é impossível que eu e você não amemos algo ou alguém. Nós fomos criados para amar, dentre outras coisas. E o que João está mostrando aqui para mim é que não tem como eu e você não amarmos nada. É impossível você dizer: eu não amo ninguém, eu não amo nada, eu não sinto amor por nada. É impossível. O que João está dizendo é isso. A grande questão é que por causa da queda, lá em Gênesis 3, a gente vai ver alguns versos lá daqui a pouco, mas nós amamos coisas certas, só que de maneira errada. Veja, não é pecado você amar a sua família. Mas tem gente que ama a sua família de tal modo que a família se torna um ídolo na vida daquela pessoa. Não é pecado você amar o dinheiro e ter dinheiro. A gente precisa pagar as contas. A gente pode ter luxos nessa vida. Se você quiser comprar lá um carro que te traga um conforto e você tem condições para isso, compre. Se você quer comprar uma casa confortável para você, sua família, os seus filhos, netos, compre. Não é pecado amar o dinheiro e aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Mas tem gente que ama de tal modo que esse amor se torna um ídolo no coração da pessoa. E aí ele se torna um amor errado. Então o que João está falando aqui é que a gente precisa estar atento, porque a gente ama as coisas. Por isso que ele diz: não ameis o mundo. Porque João sabe que a gente é uma máquina de amor. Mas a gente precisa amar as coisas na medida correta. Porque se a gente não ficar atento, a gente acaba sendo engolido por essas questões impostas pelo mundo e pelo nosso pecado, a nossa condição, e a gente ama coisas certas, mas de um jeito errado. O que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com o meu tempo, o que você faz no seu dia a dia, eles vão mostrar o que você ama. Não tem como. Né? Qual é a coisa, ou o momento que você mais se empenha em gastar dinheiro? Qual é a coisa ou as coisas que você mais se empenha em gastar tempo? Isso mostra o que a gente ama. Algumas coisas a gente faz por obrigação. Talvez você não gostaria de empenhar tanto tempo no seu trabalho, mas você precisa trabalhar. Mas aquilo que eu faço com prazer e eu invisto tempo, invisto dinheiro, os recursos mais preciosos que a gente tem, aquilo mostra as nossas atitudes, o que a gente ama. E aí veja que amar o mundo e se apegar ao que o mundo oferece, como João fala aqui, é contrário à vontade de Deus. Porque ele vai dizer: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João sempre com essas afirmações fortes, não é? Sempre mostrando para nós, e Calvino disse isso para nós, é que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Porque a gente ama tanto, a gente se envolve tanto, que se a gente não se atenta, a gente cria um ídolo atrás do outro. E colocamos coisas no lugar de Deus. Porque a idolatria não é a gente amar coisas ruins e colocar coisas ruins no lugar de Deus. Pelo contrário, é colocar coisas boas que a gente ama, mas fazer isso colocando-as no lugar de Deus. Isso é idolatria. Por isso que tem gente que coloca a família acima de Deus e idolatra a sua família. Tem gente que coloca o dinheiro no lugar de Deus e acaba idolatrando o dinheiro. Vive em função de, acima de Deus. Idolatria. E se a gente não se atenta, a gente entra nessa onda e nessa bola de neve do nosso coração pecaminoso, e a gente se deita e se prostra agora, e a gente ama o mundo, de novo, não o mundo, o planeta, nem todas as pessoas do mundo, mas os sistemas, aquilo, os valores do mundo que são contrários a Deus, a gente se envolve de tal maneira que a gente entra num marasmo de pecado. E aí João, ele vai trazer para nós aqui, no verso 16,
3 tipos de amores idólatras que a gente deve lidar. Não são somente esses 3, mas João ele faz um apanhado aqui. Veja. Então a gente viu primeiro que o amor do mundo idólatra, ele é incompatível com o amor de Deus. E agora, seguindo, eu quero ver com você que o amor do mundo, ele se mostra na concupiscência da carne, como está aí no verso 16. No início dele, que diz assim, ó. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a saber, e aí depois a gente vai ver os outros. Mas ele diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João começa dizendo, tudo o que há no mundo, o que existe nesse sistema de valores que é contrário à vontade de Deus, que é incompatível com a vontade de Deus. A concupiscência da carne é uma delas. E concupiscência na Bíblia sempre é usado como algo negativo, mas concupiscência não é por si só algo negativo. A palavra concupiscência, ela significa um desejo forte por algo, sendo bom ou ruim. É que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela sempre vai ter esse uso negativo, porque ela vai estar sendo sempre acompanhada por algo negativo, principalmente que tem a ver com o nosso coração ou com o pecado. Então, a concupiscência da carne, esse desejo forte, intenso pela carnalidade, é algo incompatível, que está nesse sistema do mundo, e que quem ama esse desejo, quem tem esse desejo intenso pela carne, João vai dizer que o amor do Pai não está nele. E a gente precisa dar um salto lá para Gênesis, porque Eva, ela sentiu um desejo muito forte por comer o fruto. Muito forte. E veja, a gente sente desejos muito fortes para satisfazer aquilo que o nosso coração anseia. Às vezes, você tem desejo de comer algo e nada no seu dia vai te impedir até que você consiga comer aquele algo. Às vezes, você tem uma ambição no seu coração, carnal, e você pensa, nada vai me impedir de conseguir isso. Se você já pensou isso, já falou isso para você mesmo, isso tem muito a ver com a tal da concupiscência da carne. Esse desejo intenso. O pecado, ele pega as coisas que são boas e legítimas dadas por Deus, mas insiste que elas podem ser usadas e usufruídas a qualquer preço. Porque pecado não é ruim, porque se fosse ruim ninguém pecava. A nossa carne ama o pecado. Porque o pecado, ele traz intensidade, mas ele não traz satisfação. Já falei isso outras vezes, mas pessoas hoje que desejam ter relação sexual com cadáveres, por exemplo, não começa assim. É um desejo que surge no coração, intenso por uma pessoa, seja ela do mesmo sexo ou não, e aquilo é retroalimentado no coração da pessoa, só que são bombardeios ali de desejo e satisfação que passa, e agora aquilo não preenche mais, porque não vai preencher. Então, com a pessoa do mesmo sexo não preenche mais, com a pessoa do mesmo sexo não preenche mais, então eu vou para animais, e aí em animais não me preenchem mais, e as pessoas vão tentando se satisfazer. Com essa concupiscência, esse desejo intenso pela carnalidade. Mas como é que a gente resiste à tentação? Porque eu trouxe aqui um exemplo meio forte, né? Mas e se a gente olha para o nosso coração, para a nossa vida? Quais são as questões carnais que no nosso coração há um desejo intenso por aquilo? Por algo que talvez seja legítimo e bom, mas a maneira como eu coloco aquilo na minha vida, o pedestal em que aquilo ocupa no meu coração, vai mostrar se eu estou vivendo debaixo desse amor idólatra, demonstrado aqui na concupiscência da carne. Como é que a gente lida com isso?
E a Bíblia vai falar para nós, a gente precisa ter as Escrituras no nosso coração. Conhecendo a Deus e conhecendo a sua palavra, é a única maneira da gente conseguir lidar com as concupiscências da carne. Porque quando a gente tenta fugir pela nossa própria força, a gente não vai conseguir. Se eu tentar fugir de uma situação que eu estou ali inserido com essa concupiscência da carne pelas minhas próprias forças, eu irei cair. Mas no Senhor, nós conseguiremos abandonar. Às vezes os seus amigos, às vezes a sua família, ou às vezes você mesmo, insiste que os prazeres do mundo, o que o mundo tem a oferecer para mim e para você, são melhores, são mais saborosos do que aquilo que Deus tem para você. Às vezes você tem pessoas ao seu redor que criticam você. Por que você vai na igreja hoje se você poderia estar fazendo algo mais saboroso, como estar dormindo? Por que você vai ler a Bíblia agora se você poderia estar fazendo algo mais saboroso, assistindo a sua novelinha? Por que você vai trocar um tempo de devocional ou de oração ou de conversar com o seu marido e a sua esposa? Por que você é fiel no seu casamento se você poderia estar experimentando algo mais saboroso, que é aproveitar a vida? Eu vi, esse vídeo já apareceu para mim algumas vezes, infelizmente. Mas algumas mulheres aí, famosas, atrizes da vida aí, que elas estão num podcast e elas estão conversando sobre a vida. E aí, o maior arrependimento delas, dito por elas mesmas, é que elas se casaram muito cedo. E elas não recomendam. Não se case, porque eu deveria ter aproveitado a minha vida. Casei aos 25 anos, muito nova. Poderia ter aproveitado muito mais. É sutil. Não parece que é ofensivo e pecaminoso? Para alguém do mundo é legítimo. Você poderia aproveitar mais. E aí, às vezes, isso atinge um cristão que fala assim: ela tem razão. Eu poderia aproveitar mais mesmo. E aí a gente começa a entrar num processo desse desejo intenso que começa a acender e tomar forma dentro dos nossos corações. Por isso que se a gente não estiver atento, a gente vai cair. Pense, se Cristo tivesse matado a fome comendo o pão que o diabo amassou, a pedra que poderia ter virado pão naquela hora, teria valido a pena? Não, né? Quando Satanás vem tentar o Senhor Jesus no deserto, se Jesus tivesse feito aquilo que Satanás tivesse sugerido, teria valido a pena? Porque a gente concorda que Jesus poderia ter transformado a pedra em pão, certo? Mas teria valido a pena? Então por que às vezes a gente vive sonhando acordados com pecados? Por que existem homens e mulheres que sonham acordados em trair e serem infiéis aos seus casamentos? Por que a gente fica maquinando em nossos corações as brechas, as oportunidades, as condições que nos são dadas de passar por cima dos outros? Tudo isso mascarado com religiosidade, as concupiscências da carne. Por isso que a concupiscência da carne é a tentativa de satisfazer os desejos do corpo contra a vontade de Deus. É o anseio por prazer e satisfação sem santidade. É um instinto carnal nosso, quase que animal, querendo governar o nosso coração. Mas a verdadeira alegria não está em saciar desejos nessa vida, mas em render o nosso coração a Cristo. Será que a concupiscência da carne tem sido um obstáculo na sua vida? Pense nisso. Mas João continua ainda no verso 16, agora falando da concupiscência dos olhos.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que João quer dizer aqui? É algo simples, que está bastante envolvido no nosso dia também, que é a questão de ver e querer. Se olharmos para os nossos corações, as nossas vidas, talvez você seja uma pessoa invejosa. Uma pessoa que sempre tem a sua graminha seca e a grama do vizinho sempre está mais verdinha. Sempre está mais bonitinha. E aí eu vejo, eu quero. Eu vejo, eu almejo. Eu vejo e o meu coração ele se inclina agora a querer ter o emprego que aquela pessoa tem. Ou eu quero ter algo melhor do que aquela pessoa tem. Eu quero ter uma vida social melhor do que aquela pessoa tem. Eu quero ter uma família melhor ou igual àquela outra família. Eu quero ter um marido, eu quero que meu marido seja igual ao marido de fulana. Eu quero que a minha esposa seja igual à esposa de ciclano. Porque eu vejo e eu desejo. Querido, se a gente não estiver atento, o tempo todo nós estaremos olhando e desejando. Olhando e cobiçando. E a gente canta para as crianças, né? Cuidado o olhinho que vê. Mas será que a gente está tomando cuidado com o que o nosso olhinho está vendo? Porque aqui a cobiça dos olhos é aquele desejo que ele é despertado pelo olhar. Aquele vestido que você viu na vitrine. Não é pecado você querer. Mas ele pode se tornar um pecado. Acho que você está pegando a ideia, né? Não é errado desejar. Mas é errado a concupiscência, esse desejo intenso que eu coloco agora. O alvo da minha vida é aquele vestido. Ou seja lá o que for. Mas ela vem agora dessa comparação. Uma inveja disfarçada. Gênesis 3, capítulo 3, verso 1 a 7, eu queria ler com você. Lá no comecinho, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, o relato da queda para nós. Verso 1 a 7. Diz assim, ó. Mas a serpente, estou lendo aqui o verso 1 até o verso 7, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, Eva, Deus sabe, que no dia em que desse fruto você comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva desejaram o que não tinham. E o relato de Gênesis capítulo 3, para mim, ele é muito doido. Em que sentido? Adão e Eva tinham tudo. Todo um jardim maravilhoso à disposição deles. A gente não consegue imaginar a quantidade de árvores e frutos que eles tinham à disposição deles. Não conseguimos imaginar. Mas tinha um. Por isso que é doido. Porque tinha um só. Incontáveis árvores. Incríveis, maravilhosas. Desejáveis e saborosas. Mas havia uma
uma e apenas uma, que eles não poderiam comer. Eles queriam exatamente o proibido. E como que isso é despertado no coração de Eva? No verso 6, ela viu. E é engraçado que ver, ele tem vários tipos de visão que você pode ter. Eu posso ver daqui a Sheila. Mas eu posso olhar para a Sheila e começar a reparar nos detalhes. A roupa, o cabelo, a maquiagem, o brinco, enfim. Adão e Eva certamente passavam ali os dias, talvez próximos à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas certamente não paravam para reparar. Porque eles sabiam que era proibido. Mas aí Satanás joga a isca, e aí Eva fala assim, vamos ver. E olha, ela realmente é muito bela. Ela realmente é atrativa. E aí ela diz no verso 6, né? Vendo, então, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Ela vai e ela come. E dá para Adão. E a gente sabe o estrago que isso causou na humanidade. Mas é interessante que a gente faz exatamente igual a Adão e Eva. Porque muitas vezes o que move o meu e o seu coração é esse sentimento, esse desejo de querer ter. Eu vejo, eu desejo, eu quero. Por isso que as pessoas roubam. Por isso que as pessoas colocam tudo em jogo para conseguir algo que viram, que desejaram, que elas querem. Talvez não pense nos ladrões, mas traga para a nossa realidade. É por isso que as pessoas deixam de ter tempo em família, para trabalhar um pouquinho mais. É por isso que as pessoas entram em um ciclo de desejo por conhecimento e status. Elas querem ser conhecidas. Falamos isso na nossa IBD, né? Pessoas que vão lá e querem ser líderes na igreja por mero status. Pessoas que poderiam trabalhar um pouquinho menos para ter tempo em família. Mas não. Os olhos estão vendo aquele dinheiro que pode cair a mais no fim do mês, que pode permitir com que eu tenha mais. Então eu abro mão da minha família. Eu quero, eu desejo. Porque eu vejo como as pessoas que trabalham o dia inteiro têm dinheiro, têm bens, e eu quero isso para mim. Lembra que Jesus ele vai ser tentado pelo diabo, pelo desejo dos olhos. Lá em Mateus capítulo 4, verso 8 a 11, lembra quando o diabo ele mostra os reinos para Jesus? E fala, Jesus, você quer ter todos esses reinos? É só você se dobrar diante de mim e me adorar. E aí tudo é teu. E como que Jesus responde? Arreda de Satanás? Sai daqui, seu enxerido? Não. Jesus ele responde com a própria Bíblia. Porque Jesus sabe o que vai nos ajudar a lidar com o nosso coração. Não são as nossas ideias, mas são as ideias de Deus, que estão nas Escrituras. Porque no momento em que a gente coloca os olhos em algo que não é nosso, a gente faz com que o objetivo das nossas vidas e que todo o nosso ser gire em torno de querer aquilo que não é seu. E aquilo se torna um ídolo na sua vida. E caminhando, João fala então de um último problema pecaminoso que pode se tornar um ídolo no nosso coração. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui então, João termina falando da soberba da vida. E o que é isso? O que é a soberba da vida?
É nada mais, nada menos que o nosso desejo de sermos reconhecidos, exaltados, ser amado do jeitinho que você é. E esse orgulho, ele alimenta qualquer outro sentimento do nosso coração. Por isso que ele é corrosivo e tão perigoso. Porque o orgulho, ele sempre está de mão dada com outro pecado. O orgulho sempre leva a gente a cometer outras atrocidades. Ele alimenta qualquer outro pecado. Ele nos leva nosso coração a pecar de uma forma que a gente às vezes nem imagina. Eu tenho o costume de dizer para você, quase que semanalmente, para você ser o melhor marido e a melhor esposa que você pode ser. Para você ser o melhor aluno, o melhor profissional, né? Ser ali um ótimo vizinho, o melhor que você pode ser. Mas veja, tudo isso só é válido. Ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor profissional que você pode ser, o melhor patrão. Se a sua motivação em ser esse melhor, ela é a de glorificar a Deus. Se o seu intuito de ser o melhor é ser reconhecido, exaltado, você está sendo um instrumento de Satanás. Veja aqui no verso 5, lá de Gênesis, no capítulo 3, que a gente leu agora. Satanás dá um discurso muito interessante para Eva. Ele diz no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que você comer esse fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eu não sei se você já parou para ler com atenção isso, mas veja que antes do relato da queda, ali nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, o texto diz para nós que Deus, todos os dias, ele vinha até o jardim na companhia de Adão e Eva. E eles desfrutavam de plena comunhão com Deus. Por que diabos que Adão e Eva precisariam comer do fruto? A isca de Satanás é, quando vocês comerem, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Eles não precisavam ser conhecedores do bem e do mal. Deus era. Era só eles recorrerem a Deus. Deus, tenho dúvida quanto a isso. Deus certamente responderia. Deus, eu preciso de ajuda nisso. Certamente Deus faria. Mas qual foi o problema aqui? Eles queriam autonomia. O que brilhou, a soberba da vida que brilha no coração de Adão e Eva, era: podemos ser independentes de Deus. Porque se ao comer os meus olhos serão abertos e eu serei conhecedor do bem e do mal como Deus é, por que eu preciso de Deus? A soberba da vida, ela é evidenciada em mim e em você hoje, quando a gente mostra que a gente não precisa de Deus. Deus é importante no domingo. Deus é importante nos discursos que eu dou às vezes para um amigo ou outro. Mas a soberba da vida, ela é evidenciada quando o amor próprio, esse desejo por autonomia e independência, ele é colocado no trono. O desejo da glória pessoal, da independência espiritual, do controle da sua própria história. Quando eu quero tirar Deus da equação, eu demonstro a soberba da vida. É a tentativa de vivermos como se Deus fosse dispensável. E a gente é muito bom nisso. A gente faz isso até que demais, se a gente olhar para o nosso coração. Só você pensar nas decisões da sua vida, você consulta primeiro as pessoas ou você consulta primeiro a Deus, naquilo que você precisa decidir? Se você consulta pessoas cristãs, é válido. Mas muitas vezes a gente busca primeiro planejar, arquitetar, pensar do meu jeito. Depois, talvez, eu busque a Deus. E lembre-se que não há muitas semanas a gente estava vendo Josué. E todas as vezes que o povo arquitetou e pensou sem consultar a Deus, mesmo que fosse interessante a estratégia, eles se deram mal.
quando a gente busca a autonomia do Senhor, a gente está dizendo que Deus não é necessário. E cuidado, muito cuidado, queridos, porque a gente é muito bom em camuflar essa ideia da soberba da vida com frases religiosas, recheadas ali de soberba. Exemplos. Eu vou comprar essa casa mesmo sem ter dinheiro, porque Deus tem o melhor para mim. Ou, Deus, se o Senhor existe, faça isso, porque o Senhor vai provar o seu amor para com a minha vida, se o Senhor fizer isso por mim. Certa vez eu presenciei uma situação muito desagradável. E espero não presenciar isso aqui. Mas se presenciar, que Deus nos dê sabedoria. Uma vez eu presenciei uma situação de uma mãe que tinha um filho diabético do nível do tipo que precisava usar insulina diariamente. E esse menino sempre estava mal, sempre no hospital, sempre passando mal. E aquilo chama a sua atenção. E aí, questionando essa mãe, né, se havia algo a ser feito para ajudá-los. Né? Foi descoberto então que essa mãe não dava insulina para o filho. Porque qual que era o discurso? Deus vai curar. Eu não preciso dar insulina. Porque eu creio em um Deus que tem poder para curar a diabetes do meu filho. Amém? Eu também creio. Mas se ele não curou, dê a insulina. Veja, um discurso bonito. Eu creio num Deus que pode curar o meu filho. Eu também creio. Mas se a cura não chegou, cuide. Faça o que dá para fazer. Esse é um tipo de atitude onde é um orgulho disfarçado de fé. É igual dizermos, eu creio que a Betel vai estar cheia um dia. Amém, eu creio também. Mas o que é que a gente está fazendo para isso poder acontecer? Eu creio que a Betel vai estar cheia de gente um dia, mas eu não prego o evangelho. Eu não insisto em orar pelos meus vizinhos, em chamá-los para estar aqui. É um discurso totalmente orgulhoso e soberbo. Eu creio que os ensaios da Camerata serão uma bênção, mas eu não ensaio em casa, não passo os instrumentos, não ensaio, não afino meus instrumentos. Aonde a gente quer chegar? Soberba da vida. Cuidado com essa soberba espiritual. Porque o nosso chamado não é para tentar controlar Deus, como essas pessoas têm esse discurso lindo. Mas não é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para confiar nele. Não para torná-lo indispensável em nossas vidas. Não é exigir de Deus, é obedecê-lo. Veja, Cristo, que tinha todas as razões para poder fazer tudo o que ele queria. Se tinha alguém que poderia ser soberbo nessa vida, era o Senhor Jesus. Ele se humilhou, ele se tornou servo e ele entregou sua vida por nós. Porque onde há humildade, há vida. Mas onde há soberba, há morte. Mas graças a Deus que o texto continua. E o verso 17 está aqui para trazer consolo e conforto para nós. O apóstolo João vai terminar dizendo, e eu quero terminar com o verso 17. Deixa eu só abrir aqui também. O apóstolo João vai dizer então no verso 17: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ela também passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Antes de chegarmos à cruz, e é lá que a gente vai chegar, a gente precisa reconhecer algo essencial. A cruz só faz sentido para nós. Porque o que João quer mostrar aqui para mim e para você é que nós somos totalmente, completamente incapazes de lidar com a consciência da carne, dos olhos
e com a soberba da vida. A gente não consegue. Eu e você, quando tentarmos lidar com a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, a gente vai falhar miseravelmente. E João sabe disso. Por isso que ele diz para nós que o mundo passa. O sistema de valores contrários, incompatíveis com Deus, ele vai passar, porque o Satanás está usando estratégias diferentes para sempre manter o ser humano insaciável, a ponto de cometer loucuras. Eu me lembro que um tempo atrás, não vou me lembrar o nome do aplicativo e como que funcionava isso ao certo, e nem sei se isso ainda está acontecendo, mas eu me lembro que estava bastante em alta as pessoas ficarem ali de frente para uma câmera horas e horas para receber umas moedinhas lá, dinheiro das pessoas para fazer algo. Comer alguma coisa, fazer algo, imitar alguém, fazer um barulho. E as pessoas ficavam 15, 20 horas, mais de 24 horas na frente de uma câmera para poder se submeter a algo que fosse trazer ali para ela dinheiro, fama, algo do tipo. Veja, sempre que a gente tentar, pelas nossas próprias forças, lidar com os nossos corações, com o nosso pecado, a gente vai falhar. Não somos capazes de lidar com os nossos amores idólatras. Não somos. Não ache que você é bom o suficiente para lidar com o seu coração. Porque o que João está relatando aqui para a gente não são tentações externas. Esses amores idólatras revelam algo muito mais profundo, algo do nosso coração. Por isso que a gente não consegue arrancar do nosso coração esse amor pelo mundo, esse amor pelo pecado, porque é a nossa inclinação. É quem nós somos. Mesmo sabendo o que é o certo, o nosso coração insiste em amar o que é errado. É isso que nós somos. Por isso que sem a cruz, nós estaríamos escravizados no nosso pecado. Mas João, sabendo disso, ele nos mostra que o Evangelho não é um convite à força de vontade, mas é um convite à completa rendição. A cruz é necessária nas nossas vidas porque o coração humano é rebelde. E ao sermos lançados aos pés da cruz, nos deparamos com o próprio Deus, que carregou sobre si naquela cruz os nossos pecados, a concupiscência da nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos, a soberba da nossa vida foi depositada sobre Cristo. Por isso que a cruz é a resposta de Deus para o nosso fracasso em amar o que é eterno. Porque quando decidimos amar a Deus pelas nossas próprias forças, nós também não conseguimos. Por isso que Deus vem até nós e nos ama. E agora nós temos a possibilidade de permanecer. E João, inspirado por Deus, traz com genialidade as palavras do verso 17. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por que João está usando essas palavras? Porque aquele que permanece no mundo, ele é insaciável, não é algo eterno, é algo curto, de curta duração. Mas aquele que está no Senhor desfruta de algo que é eterno. Por isso que em Cristo, o amor demonstrado por nós, ele não apenas nos perdoa mediante a cruz, mas ele reorienta o nosso coração, ele reorienta os nossos amores. Nós aprendemos o que é o verdadeiro amor. Quando o nosso coração é capturado pelo amor do Senhor, o mundo, ele começa a perder o seu poder de sedução na vida do crente. Quando nós nos envolvemos com o amor do Senhor, as coisas do mundo continuam tentadoras por causa do nosso pecado. Mas quando nos voltamos para o Senhor, elas passam, a gente consegue lidar e lutar com elas. Por isso, para a gente poder refletir,
e praticar aqui algumas coisas nesse texto. Primeiro, examine o que o seu coração ama. Onde está o seu tempo, o seu dinheiro, a sua atenção? Ali está o nosso amor. Então, examine o que o seu coração ama. Faça um balanço espiritual da sua semana. Observe no que você tem gasto o seu tempo, conversas, pensamentos. Isso revelará o nosso verdadeiro amor. Por isso, ore pedindo que Deus revele os ídolos escondidos do seu coração. Às vezes você faz coisas que são ídolos do seu coração e você não tem essa clareza. Então peça a Deus que traga isso para você. Peça ajuda para identificar isso. Examine o seu coração. Segundo, submeta os seus desejos ao senhorio de Cristo, não a esse mundo. Desejos não são maus, mas eles se tornam maus quando se tornam ídolos. Então, quando sentir um desejo forte, seja por algo material, reconhecimento, prazer ou aprovação, pare. Ore. Senhor, isso te agrada? Isso me aproxima do Senhor? É legítimo isso que eu estou sentindo? Anote isso. Aprenda a dizer não para você mesmo. Pequenas coisas. Lembre-se que o domínio próprio ele é o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ele é quem nos ajuda a nos mantermos com os pés no chão e continuarmos buscando a Deus. Domínio próprio. Terceiro, lembre-se que Cristo é suficiente e a gente precisa desfrutar disso. Você não precisa buscar no mundo aquilo que a gente já tem no Senhor. Quando se sentir vazio, frustrado ou carente, corra para Cristo. Antes de buscar consolo naquilo que a vida pode trazer, comida, compras, pessoas, seja lá o que for. Busque o Senhor. Medite diariamente nos textos bíblicos. Busque a Deus. Até que o seu coração seja relembrado e encharcado da suficiência de Cristo. Cultive gratidão, anote as bênçãos que o Senhor tem dado para você, mesmo as pequenas, e agradeça. Combata a cobiça, combata a soberba da vida. Peça a Deus que reoriente o seu coração. Quarta coisa, a gente precisa amar aquilo que Deus ama. A gente precisa aprender a fazer isso. Amar mais o que Deus ama. E onde a gente encontra isso? Na Bíblia. Então leia a Bíblia. Aprenda a amar o que Deus ama. Quer colocar em prática? Sirva alguém essa semana. Especialmente alguém que não pode te retribuir. Pense em alguém que não tem como te dar algo em troca. E sirva essa pessoa. Ore por ela. Converse com ela. Faça algo por ela. Ame ela. Envolva-se com algo que possa expandir o reino. Não só nas coisas aqui da igreja, mas que extrapole as coisas da igreja. Como a gente falou, cuidado com essa soberba religiosa. Eu quero que a Betel esteja cheia. Você quer? Eu também quero. Mas então, faça algo para que isso possa começar a ser uma realidade durante a sua semana. Pense em pessoas. Ore por essas pessoas. Converse com essas pessoas. E por fim, confie que Deus é que transforma os nossos afetos. A vida cristã não é ausência de amor, mas uma constante manutenção de amores. Trocamos amores que passam desse mundo. Devemos fazer isso. Trocar esses amores que passam pelo amor que permanece. Então, para de tentar mudar pela sua própria força. Peça a Deus, Deus, transforme os meus desejos. Me ajude a amar o Senhor. Se arrependa de verdade. Abandone os ídolos e confie no processo. Deus está trabalhando na gente. Em mim, em vocês, dia após dia. Por isso que João nos chama a amar o que é eterno. Na clareza e na certeza de que o mundo passa, os desejos passam, o orgulho passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Que o meu e o seu coração, que antes era dividido, rebelde, contrário e incompatível com o de Deus, que nossos corações sejam então cativados novamente por Cristo.
O único amor que não engana, não cansa e não acaba. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.